Manipular é exercer o controle sobre alguém sem que essa pessoa perceba que está sendo controlada. É a arte invisível do poder, de fazer o outro acreditar que a escolha foi dele. É tão sutil, tão invisível, que frequentemente não sabemos dizer onde termina a persuasão e começa a manipulação. E talvez seja justamente aí, nesta penumbra, que vive a verdadeira questão. A palavra manipulação nasce no latim manus, que significa mão. Manipular era trabalhar com as mãos, dar forma, moldar matéria. Um gesto artesanal quase sagrado de dar forma ao barro. O verbo manipular implicava uma conexão íntima e criativa com o material. Mas algo aconteceu no caminho entre o latim e os nossos dias, que de dar forma a objetos inertes, passamos a dar forma às percepções, aos sentimentos e às verdades alheias. E aqui vai uma verdade que ninguém quer admitir. Todos nós já moldamos realidades, escolhemos palavras estrategicamente ou silenciamos verdades inconvenientes. Na mitologia, Circe transformava homens em porcos, mas sua verdadeira magia não estava na poção, e sim em fazer com que eles a desejassem. Ela não os recebia com ameaças, mas com uma hospitalidade divina. E os homens, exaustos pelo mar, bebiam avidamente a poção de Circe. É aqui que o mito nos aponta um espelho. A manipulação mais perigosa não grita perigo, ela sussurra lar. Ela se disfarça de cuidado, de amor, de preocupação. O veneno nunca parece veneno. Ele sempre se parece com aquilo que mais desesperadamente desejamos. Ninguém entendeu melhor essa dinâmica do que Niccolò Machiavelli. Ele transformou o conceito de manipulação em ciência política. Conseguiu despí-la de qualquer roupagem moral e a analisou com uma frieza de um anatomista do poder. Para Maquiavelli, o mundo não é governado pela bondade, mas pela fortuna, isto é, o acaso, o caos, e pela virtude, ou seja, a habilidade de um líder de domar este caos. E a manipulação é uma das principais ferramentas da virtude. Ele nos ensina em sua obra O Príncipe que o governante não precisa ser piedoso, fiel ou íntegro. Ele precisa parecer ter qualidades. Frase do Machiavelli, abre aspas. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Fecha aspas. Esta é a essência da manipulação como estratégia, a gestão calculada das aparências. O príncipe maquiavélico deve ser metade leão para usar sua força e metade raposa para conhecer as armadilhas e usar sua astúcia. A raposa não quebra sua palavra por maldade, mas por necessitar, a necessidade de sobreviver e conservar o poder. Com Machiavelli, a manipulação deixa de ser pecado para tornar-se uma técnica, a arte de governar as percepções humanas para um fim maior, a estabilidade do Estado. Ele nos força a encarar uma verdade desconfortável. Na arena do poder, a ingenuidade é fatal. E a manipulação, muitas vezes, é a linguagem oficial. Importantíssimo dizer que Machiavelli não estava escrevendo um manual de comportamento para a vida privada. Ele jamais defendeu que um cidadão comum se comportasse segundo essas regras. Pelo contrário, sua análise é um retrato brutal da razão do Estado, aplicável à esfera pública, sobretudo em tempos de crise e fundação de novas ordens. Ele não advogava em favor deste comportamento. Ele o constatava como uma realidade trágica da política. Para Michel Foucault, a manipulação deixa de ser um ato deliberado de um indivíduo para se tornar um sistema anônimo e difuso de poder. A forma de controle mais eficaz da modernidade, diz ele, não é a que oprime, mas a que produz e normaliza. Sua metáfora do panóptico é assustadoramente atual. Uma prisão onde os detentos são vigiados por uma torre central sem saberem quando
quando o olhar do vigia está sobre eles. O resultado? Eles passam a se comportar como se estivessem sempre sendo vigiados e a coerção externa se torna autodisciplina. Esta é a manipulação que dispensa o manipulador. Somos nós que nos policiamos, nos ajustamos à norma, acreditamos que a escolha é nossa. Esse poder opera através do que Foucault chama de poder saber. A manipulação se disfarça através de verdade científica, de conhecimento especializado. Discursos da medicina, da psicologia, da pedagogia nos dizem o que é ser normal, saudável, produtivo. Eles não nos forçam, eles nos convencem. Eles moldam nossa percepção da realidade a tal ponto que desejamos nos encaixar no modelo que nos foi apresentado como correto. A manipulação em Foucault é a própria atmosfera que respiramos, a arquitetura invisível que formata os nossos desejos, nossos corpos e nossas verdades. A psicologia nos apresenta o arquiteto individual deste sistema, o sujeito que, consciente ou inconscientemente, utiliza a manipulação como principal ferramenta da relação. Do ponto de vista psicológico, a manipulação floresce no terreno do narcisismo. O manipulador narcisista não enxerga pessoas, ele vê funções, extensões de si mesmo. O outro existe para cumprir um papel em seu roteiro, o admirador que alimenta o seu ego, o cuidador que supre suas necessidades e a vítima que justifica a sua grandiosidade. Ele precisa do outro como um espelho constante, mas um espelho que só pode refletir a imagem que ele deseja ver. Para garantir que o roteiro seja seguido, ele emprega táticas de distorção da realidade. A mais cruel talvez seja o gaslighting. O termo vem de uma peça de teatro antiga, Gaslight, escrita pelo dramaturgo britânico Patrick Hamilton. Ela estreou em Londres em 1938. A peça é a história de um marido que manipula as luzes a gás da casa e quando a esposa nota, ele a convence de que ela está imaginando coisas, de que ela está enlouquecendo. O gaslighting é exatamente isso, fazer o outro duvidar da própria sanidade. Frases como, você está exagerando, isso nunca aconteceu, você é sensível demais, eu só disse isso porque você me provocou, são suas ferramentas típicas. É um assassino lento da percepção alheia, uma forma de apagar a realidade do outro para que apenas a sua prevaleça. A vítima, confusa e exausta, começa a duvidar da sua memória, dos seus sentimentos e da sua própria mente. Uma outra tática é a triangulação. O manipulador introduz uma terceira pessoa na relação, um ex-parceiro, um amigo de trabalho, não para uma relação genuína, mas como uma peça no tabuleiro para gerar ciúmes, insegurança e competição. Ele se posiciona no vértice do triângulo como prêmio a ser disputado, garantindo que a atenção e a energia dos outros estejam sempre voltados para ele. Mas é crucial entender que a manipulação só prospera porque ela encontra terreno fértil. Ela se alimenta das nossas feridas não cicatrizadas. Nossa necessidade de aprovação, nosso medo visceral do abandono, nossa dificuldade em estabelecer limites. O manipulador não cria a nossa fome de pertencimento. Ele fareja a nossa fome e promete o banquete, sem nos dizer que o prato principal somos nós. Se a manipulação em todas as suas formas é a arte de nos transformar em objeto na mão dos outros, então o antídoto só pode ser um: a reconquista radical da nossa condição de sujeito. O primeiro impulso, o mais comum, é tentar desmascarar o manipulador, lutar no mesmo terreno, apontar o dedo, mas isto é uma armadilha. A verdadeira libertação não está com o foco no outro, mas o retorno corajoso do foco para si mesmo. O antídoto não é a desconfiança, que apenas envenena a alma e nos isola do mundo. É a autoconsciência, é acender uma luz tão forte dentro de si que nenhuma penumbra externa vai prevalecer. Isso exige fazer perguntas difíceis para si mesmo, apontar o espelho para dentro e questionar:
Que ferida minha, que medo de abandono ou necessidade de aprovação serve de porta de entrada para o controle alheio? Por que a validação externa ainda me parece mais real do que a minha própria percepção? Responder a essas perguntas é o início da cura. O antídoto, portanto, é a responsabilidade existencial. Não a responsabilidade moralista de não errar, mas a responsabilidade de assumirmos a autoria da nossa própria vida, mesmo quando feridos, mesmo quando frágeis. O que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários. Eu sou Carolina Michelini, autora de livros infanto-juvenis, e este é um canal de estímulo à leitura, à escrita, reflexão e troca de ideias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os vídeos. Obrigada!